Teu nome é mais alto. Diga! O cântico da confiança, à luz do profeta Abacuque, capítulo de número 3, do verso de número 13 ao verso de número 12. Acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que anda montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água se passam, e as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, pisa as nações. O Senhor nos abençoe, queridos. Um cronista chamado Leandro Barros, certa vez escreveu assim em sua coluna. Esse homem certamente estava vivendo uma crise de fé. Ouça: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que tem que ser feito, como ele é feito, que não dorme, não come e vive assim satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que tanto sofrem. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Vejam, esse cronista ele faz perguntas sobre vários dilemas cruciais da vida, especialmente quando nós estamos vivendo uma crise de fé. E muitas dessas perguntas não têm respostas simples aqui e fáceis a serem dadas. Mas o fato é que o mundo, como nós temos visto, é um verdadeiro mar de lágrimas. Nesse exato momento, em algum lugar, em algum espaço, em algum canto, há pessoas chorando e sofrendo duros golpes que a vida já deu. E o sofrimento e a dor são duas coisas que estão presentes na nossa vida. E durante esse sofrimento nós podemos experimentar um misto de emoções, muitas emoções. E cada pessoa reage de forma diferente a essa dor iminente. Alguns, por exemplo, preferem a solidão. Outros tentam preencher esse buraco, esse vazio que há dentro de nós, com barulho ou inquietações. Alguns outros recorrem a medicamentos, que por muitas vezes até são mesmo necessários. E outros entoam cânticos para espantar o medo e trazer de volta a confiança no Deus Todo-Poderoso. O fato é, irmãos, que a dor e o sofrimento, eles podem causar em nós diferentes reações quando nós estamos enfrentando. E alguns até mesmo viverem uma profunda crise de fé. E nesse interim de resolver os nossos problemas, cicatrizar as feridas e aliviar os nossos fardos, nós buscamos caminhos e coisas que nos afastam da solução. Boa parte de nós
tenta resolver problemas que são problemas da alma, com coisas que são apenas remédios paliativos no tratamento. E se muitas vezes nós não damos atenção a Deus nos momentos felizes da vida, C.S. Lewis vai dizer para nós que o sofrimento é um megafone de Deus no mundo ensurdecido. Se na alegria Deus sussurra no nosso coração, no sofrimento Ele grita e nós o ouvimos bem melhor. O livro do profeta Abacuque, ele nos oferece aqui um remédio eficaz e duradouro quando a crise de fé bater à sua porta e drenar as suas energias. A melhor diretriz que está expressa aqui é que Deus nos conhece. O mesmo Deus, soberano, criador, justo juiz, misericordioso, amoroso, nos conhece. Ele sabe quem é você. Ele conhece, sonda os seus sonhos, os seus anseios, as suas preocupações. Ele sabe o que tirou o seu sono na noite passada. E por conhecer as nossas fraquezas, Ele nos dá de presente o bem mais precioso que nós poderíamos ter aqui em vida na terra: a Escritura Sagrada, para nos lembrar dessas preciosas verdades. Está aqui diante de nós mais uma revelação dele. Veja, a Bíblia não esconde as fraquezas e as limitações dos seus servos, dos servos de Deus. Abraão, por exemplo, pai da fé, experimentou tempos de fraqueza na carne. O rei Davi, um gigante, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, admitiu que a carne ali parecia murchar, morrer, mesmo apesar da sua fé. Jeremias, contemporâneo inclusive do profeta Abacuque, foi incumbido de comunicar uma das profecias mais sombrias de toda a Escritura: 70 anos de cativeiro babilônico. E às vezes ele se sentia fraco diante das provações. Todos esses homens, gigantes da fé, pais da fé, experimentaram frustrações, preocupações, temor físico e até mesmo uma crise de fé. Mas veja, uma crise de fé pode ser uma boa oportunidade para aprender preciosas verdades com o Deus soberano que controla e governa o mundo e tem o poder de todas as coisas na palma das suas mãos. O apóstolo Paulo, escrevendo uma experiência que ele teve com Deus aos Coríntios, ele diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E esses exemplos, irmãos, eles apontam em uma só direção. Eles nos dão a certeza de que o Senhor nos entende, de que Ele conhece as nossas fraquezas e limitações, e Ele é quem aponta o caminho que nos tirará dessas dificuldades e sofrimentos. E então, depois dessa crise de fé, agora o profeta Abacuque está vivendo aqui o que nós podemos chamar do pêndulo da graça, como um relógio pendular, do temor à fé. É um balanço da graça. Ele está experimentando aqui o que poucos homens tiveram o prazer de experimentar no decurso da história: ouvir a voz de Deus e registrar isso através de um cântico na Escritura, um cântico de louvor, se lembrando das promessas do Senhor. Hoje nós vamos ver, assim como um artista pinta uma belíssima tela e dá cores, dá vida a essa tela, o profeta aqui está pintando um quadro belíssimo, se lembrando das promessas de Deus, se lembrando de quem é o soberano que reina e governa para sempre. Agora veja, ele não faz isso do escritório da sua casa, de uma biblioteca teológica, acadêmica, do curso de teologia, não, nada disso.
Mas ele escreve esse canto depois de um conhecimento profundo, de uma experiência profunda de Deus, do Deus da Escritura. E ele o faz a partir dessa experiência profunda com o soberano. Ele estava experimentando a justiça divina, um Deus justo e ao mesmo tempo misericordioso. E em breve, o povo judeu experimentaria ali a sua disciplina. E agora, ele está sendo lembrado de quem é o Senhor. Quem é Deus? Abacuque. Deus é o soberano Criador, o justo juiz, o que governa e reina sobre tudo e sobre todos. E vejam, os cânticos, as músicas, são ferramentas preciosas na adoração ao Senhor. É através dos cânticos, por exemplo, que nós podemos lembrar verdades preciosas, afirmar a nossa confissão e vislumbrar as bodas do Cordeiro. E então, Abacuque, o profeta que estava com medo, temendo a justiça divina, expressa agora, através desse cântico, algumas verdades profundas sobre um Deus soberano, que mesmo disciplinando o seu povo, o estava fazendo porque ele os amava. E ele está aqui estendendo a sua misericórdia. E veja, olhe para esses versos que estão na sua Bíblia, que nós acabamos de ler, não como apenas simples versos, mas como estrofes de uma música, de um cântico. Nós vamos ver aqui então que estrofes são essas e o que nós podemos aprender com esses cânticos. Vejamos então, mantenha a sua Bíblia aberta para nós analisarmos essas estrofes. E a primeira estrofe está aí do verso 3 ao verso de número 5. A vinda do Senhor será em glória. Veja o que diz o texto. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Vejam, é curioso notar porque Abacuque não está falando aqui do que vai acontecer no futuro, na segunda vinda de Cristo, mas ele se refere aos acontecimentos de Deus no decurso do tempo. Deus virá em glória. Isso é uma verdade que acalma o nosso coração, irmãos. Como por exemplo, o mesmo texto, a mesma expressão foi citada por Moisés em Deuteronômio capítulo 33, na condução do povo até a terra prometida. Deus virá em glória. E Temã era uma região sul, ao sul de Edom. Hoje, inclusive, é ao sul da Jordânia. E ela ficava localizada ali na divisa do deserto, numa região ali ao leste do Mar Vermelho, e era a terra dos descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. E era uma cidade relevante porque naquele contexto havia ali um grande poder militar, um grande poder bélico, e também se destacava por ser uma terra de sabedoria. E essa expressão então usada aqui, Deus vindo de Temã, sugere, dá a ideia de uma manifestação poderosa e gloriosa do soberano. Basta nós olharmos aqui, para ficar apenas no Antigo Testamento, nós vamos perceber que em muitos casos, as grandes intervenções de Deus, elas vêm de regiões desertas ou remotas. Como por exemplo, o Monte Sinai. Quando Deus aparece a Moisés, ele aparece de fato numa terra seca, no deserto. Agora veja, o que o autor quer nos ensinar é uma preciosa verdade. Deus pode agir em qualquer lugar. Ele não está limitado apenas a regiões que são grandes, Jerusalém, Judéia, Samaria. Mas ele surge de um vilarejo como por exemplo Nazaré e faz grandiosas coisas. Portanto, Deus pode agir em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais áridos e até mesmo inesperados. E então o autor está fazendo aqui o uso de uma linguagem teológica e conhecida na Escritura para afirmar que Deus viria de uma terra desconhecida pela sua força
e também por sua sabedoria, que seria próximo ao deserto. E a grandiosidade da criação que estava estabelecida ali no Monte Temã, próximo do Monte Sinai, mostrava ali a manifestação divina de Deus, que seria poderosa e avassaladora. Agora veja, irmãos, é curioso notar que não são os caldeus aqui que devem inspirar medo nas pessoas e perturbar os povos que são seus inimigos. Há uma força maior, uma força suprema e poderosa que viria em glória para disciplinar com mão forte e também estender graça e misericórdia ao seu povo. O profeta está nos apresentando aqui, logo na primeira estrofe, o que nós chamamos na teologia de teofania. Deus é um Deus invisível e muitas vezes a providência se manifesta, age, na sua manifestação age de forma invisível. No decurso da história, por exemplo, nós podemos ver a providência interpelando, agindo, intervindo no decurso do tempo com a sua poderosa mão invisível. Algo que nós não podemos tocar. Mas essa mesma providência também se manifesta de forma visível e perceptível ao ser humano. A natureza, a criação, a sustentação do mar. Pergunta: por que as águas do mar não entram na sua casa todos os dias? Por que quando chove as nossas casas não são inundadas? Existem algumas leis da física, da ciência, que explicam que isso é chamado de equilíbrio dinâmico. Mas veja, a melhor resposta para isso está nas Escrituras. Provérbios 8, verso 29 diz assim: Deus determinou ao mar os seus limites. Essa é a melhor resposta. Tudo isso faz parte da manifestação visível do seu poder. E o autor está fazendo aqui o uso de uma linguagem cotidiana para dizer que o Deus do Sinai ainda está na ativa, ainda está trabalhando. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça: mesmo quando você não vê, Deus sempre está trabalhando em movimento e Ele se importa com você. Isso é um presente para nós, irmãos. Deus se importa conosco. É curioso porque o profeta, na sua canção de adoração, ele está descrevendo aqui um Deus em movimento, do Sinai até Edom. É o caminho da posse da terra prometida ao povo. E o profeta é o mesmo. É curioso notar, aquele Abacuque que estava questionando Deus ali no capítulo 1, é o mesmo profeta que agora no capítulo 3 está louvando a Deus em forma de cântico. O que mudou no percurso? O profeta havia aprendido ali uma lição preciosa no seu relacionamento com Deus. Deus sempre está em movimento. Mesmo quando a nossa visão limitada sobre os acontecimentos do mundo parece que Ele não está agindo, parece que Ele não está presente, Ele continua cumprindo os seus planos na nossa vida. E há muitas pessoas que se revoltam contra o Senhor na caminhada, acreditando que Deus se esqueceu, Deus o abandonou, que está preocupado com outras coisas, que Ele não se lembra de você. Veja, o Deus Criador que criou os céus, as estrelas, o universo, o Deus que sustenta o cosmos, Ele também é um Deus pessoal, que se importa com a minha e com a sua dor, e Ele trabalha em prol dos seus planos redentivos, mas também trabalha em prol dos seus. Ele é um Deus relacional. Portanto, o profeta Abacuque sabe que Deus é um Deus que cuida de nós. No entanto, veja, ele faz uma afirmação no verso 5, trazendo à memória que Deus é um Deus que cuida do seu povo. Veja o que diz no verso número 5 na sua Bíblia: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. É curioso porque é um verso que parece ser confuso, mas esse verso nos leva de volta ao Egito, onde Deus revelou ali o seu poder e a sua glória nas pragas,
e nas pestes que devastaram a terra e tiraram a vida dos primogênitos. Mas aquelas pragas não foram apenas um castigo pela dureza do coração de Faraó, mas elas revelaram que o Deus ou os deuses fabricados por eles, na verdade não passavam apenas de madeira, de projéteis. Eles eram inúteis diante do Deus Criador. Faraó não reconheceu a verdade, não se arrependeu, portanto ele não recebeu a graça da parte de Deus. Mas aqueles que se arrependem dos seus pecados têm em Cristo Jesus um precioso refrigério. E assim como Deus cuidou do seu povo, do povo de Israel, mesmo dentro do cativeiro babilônico, ainda hoje Ele continua cuidando do seu povo. Nós não podemos aqui, irmãos, incorrer no erro de achar que Deus se esqueceu de nós, ou que Ele está ocupado demais com uma profecia em algum lugar do mundo para desviar o seu olhar para a nossa vida simples e cotidiana. Deus estava resgatando ali o seu povo para Ele, mesmo que isso precisasse ser feito por meios não convencionais. Veja, Ele nunca se esquece de nós. Eugene Peterson, comentando essa passagem, ele diz assim: o único erro sério que nós podemos fazer quando vem a doença, quando a ansiedade ameaça chegar, quando os conflitos perturbam nossos relacionamentos com os outros, é concluir que Deus se cansou de cuidar de nós e desviou a sua atenção para um cristão mais empolgante, ou que Deus se aborreceu da nossa obediência vacilante e decidiu deixar-nos lutar sozinho por um tempo, ou que Deus ficou muito ocupado cumprindo uma profecia no Oriente Médio para ter tempo agora para endireitar o enrosco em que conseguimos nos colocar. Este é o único erro sério que podemos cometer: o erro de supor que o interesse de Deus por nós oscila de acordo com a nossa temperatura espiritual. Portanto, ouça, não se apresse em falar contra Deus quando você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, quando você estiver sendo disciplinado pelo Criador, porque o terreno do sofrimento cristão é um terreno sagrado. Não despreze o terreno do sofrimento cristão e aproveite essas oportunidades para crescer espiritualmente e honrar o Senhor com a sua vida. O profeta Abacuque aprendeu e ele cresceu com esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero ilustrar essa aplicação de uma forma simples. Quero ilustrar com a história de uma mulher chamada Mary Ann Becker, uma mulher muito conhecida. Ela enfrentou muitas dificuldades na sua vida, passou por muitas lutas. Ela teve que ir para um orfanato, foi deixada ela e as suas irmãs num orfanato em Chicago. Seus pais haviam falecido naquele contexto de tuberculose, né? E naquela região, naquela época, muitas crianças ficaram órfãs porque os pais faleciam cedo e eles precisavam ser direcionados aos orfanatos. E ela tinha um irmão mais novo, era o xodó das irmãs. Quando seu irmão mais novo contraiu essa doença, tuberculose, as duas moças fizeram um ratatá, né? Juntaram dinheiro e enviaram todo o dinheiro que elas tinham ali para a Flórida. Mas mesmo com todos esses esforços, com todo o dinheiro que elas tinham, com todo o recurso, esse rapaz não suportou e morreu. Um jovem, menino. E elas estavam num dilema. Não tinham dinheiro para ir no funeral e não tinham dinheiro para trazer o corpo. Então, o coração dela foi apertado, esmagado durante esse sofrimento. E ela questionou a Deus, numa crise de fé por causa da sua dor. Mas é na dor que muitas vezes Deus fala conosco. E ela teve uma experiência sem tamanho com Deus que mudou a sua vida para sempre. E no diário dela ela registra as seguintes palavras. Ouça: embora o nosso pranto não seja como aqueles que não têm esperança, embora eu tivesse acreditado em Cristo desde a infância e sempre tivesse o desejo de dar ao Mestre uma vida consagrada e obediente, eu tornei-me uma rebelde contra a providência divina e fui consumida pela amargura, pela ansiedade.
Por que, meu Deus? Eu disse em meu coração que Deus não se importava comigo. Perdi os meus pais e agora o meu irmão, e não terei oportunidade nem de estar presente em seu sepultamento. Dobrem atenção. Mas ao ajoelhar-me e apresentar a minha mágoa e abrir o meu coração, ouvi a voz do Mestre, e ele me acalmou. A tempestade em meu coração arrefeceu, e ele trouxe calma, e uma fé brotou em mim. Eu ouvi o Senhor dizer: sossegai. E foi suficiente para eu experimentar paz em meu coração. E essa mulher, por conta do seu sofrimento, registrou um belíssimo hino que nós cantamos até hoje: sossegai. Portanto, seja qualquer for a sua inquietação, seja qual for o seu problema, o remédio mais eficaz para você descansar diante dos problemas da vida é lançar-se aos pés do Senhor e sossegar, mesmo diante do sofrimento, mesmo em meio ao sofrimento. Nós precisamos aprender que nós não temos o controle das coisas, mas nós temos a certeza que todos e tudo ouvem o mandar do Mestre que nos ama e que é o nosso bem. Essa é a primeira verdade que nós precisamos aprender nessa primeira estrofe. Nós possamos levar isso para o nosso coração. A vinda do Senhor será em glória e Ele se importa conosco. A segunda verdade está na sua Bíblia também registrada, dos versos 6 aos versos de número 7. Os caminhos do Senhor são eternos. Veja o que diz na sua Bíblia. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Vejam, Deus está aqui sendo apresentado pelo profeta como um guerreiro no fronte de guerra. E essa alusão aqui é interessante, irmãos, porque ele começa aqui com a expressão dizendo que ele para e faz a terra tremer. Agora veja, diferente do que nós vemos hoje, Deus está aqui se posicionando em guerra de forma contrária ao que a maioria do poderio bélico e militar fazem. Numa invasão de guerra, por exemplo, os generais, eles avançam para ganhar terreno, ou eles recuam e batem em retirada. Mas o texto vai dizer para nós que Deus se deteve, Ele parou, e agora aqui Ele encara o destemido inimigo. E mais do que isso, o que Ele faz? Ele olha aqui e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e as colinas antigas se abatem. A terra aqui que Ele está pisando foi a mesma terra que Ele mesmo criou. Então, o profeta olha com sabedoria aqui e ele está escrevendo um belo cântico, e ele fecha o verso 6 dizendo uma coisa preciosa. Vejam aqui: os caminhos dele são eternos. Porque os movimentos de Deus, quer sejam eles os movimentos de juízo ou os movimentos de graça, têm um caráter imutável. Ele não muda. Ele é o poderoso guerreiro que nunca perde nenhuma batalha. Isso deve acalmar os nossos corações, irmãos. Quando Moisés estava ali diante dos egípcios, a caminho do deserto, e sendo perseguido por Faraó, o próprio Deus falou com ele, e ele repassou as mesmas palavras que ele ouviu do Deus Criador ao povo. E eles foram lembrados de que Deus é um guerreiro que jamais será abatido e que Ele luta pelos seus. Veja o que diz em Êxodo capítulo 14, verso número 13 e 14. Que preciosidade são essas palavras. Moisés, porém, respondeu ao povo: ouçam, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O profeta está dizendo aqui claramente que Deus não é um Deus feito por mãos humanas, que Ele não é imaginação da mente humana.
que hoje está aqui para ser adorado, mas com o tempo ele passa. Não, nada disso. Os caminhos dele são eternos. Ele não precisa dos conselhos dos homens, que muitas vezes nós buscamos. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele não está refém do tempo, como todos nós, que um dia morreremos, que por vezes nos atrasamos, corremos contra o tempo, por conta dos nossos afazeres. Deus não é assim, irmãos. Ele mesmo criou o tempo. Portanto, tudo está debaixo do governo desse soberano Deus que governa a história. E quando nós passamos pelos vales sombrios, quando as tragédias chegarem sem aviso prévio, baterem na nossa porta, quando você estiver diante de um diagnóstico que por vezes te deixa assustado, quando as notícias ruins chegarem, não houver mais respostas humanas que podem resolver, quando a morte nos assombrar, você sabe o que pode trazer segurança? É saber quem é Deus. Ele é o soberano que nunca abandona os seus, e os seus caminhos são eternos. Ele é eterno, Ele é todo poderoso e soberano. Isso vai acalmar o seu coração nos vales da vida. Martinho Lutero diz assim: quando os nossos dias se tornarem obscurecidos por nuvens negras e baixas, e quando as noites forem mais negras do que 1000 noites, lembremos-nos que no universo há um grande benigno poder que é capaz de abrir caminho onde não há caminho e de transformar o ontem sombrio num luminoso amanhã. E quando nós olhamos aqui para isso, para esse soberano Criador, um Deus poderoso, longânimo, nós podemos aprender 3 coisas sobre os caminhos eternos do Senhor. Os caminhos do Senhor são eternos porque, primeiro, eles procedem da sua vontade eterna. Deus não está aqui, irmãos, avaliando as coisas como nós avaliamos, com pouco conhecimento que nós temos. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, portanto a sua decisão é baseada na sua sabedoria, que perpassa as gerações. Ele não precisa ser aconselhado. Seu conhecimento é eterno. Segundo, seus caminhos são eternos porque eles não são moldados pelo tempo e nem pelas circunstâncias humanas. Isso é importante porque normalmente nós conjecturamos e pensamos em algo a partir das nossas experiências, e as nossas experiências são de fato importantes, mas elas não podem ser a base, o fundamento ao qual a sua vida vai ser guiada. Há jovens e idosos que baseiam o seu pensamento, a sua mente, a sua vida nas suas experiências. E o primeiro problema nisso é que idade não é sinônimo de sabedoria. É ou não é verdade? Nós conhecemos muitos idosos aqui e na nossa vida, e nós sabemos que eles não são um anjo. Há muitos idosos que, mesmo com muita idade, não têm experiências com sabedoria. Quanto mais cedo você aprender isso, mais feliz você será. Nós precisamos de algo que não é moldado pelo tempo e pela circunstância. Por exemplo, pense na sua vida. Quantas vezes você já mudou de ideia sobre alguma coisa? Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Queria ser policial e hoje estudo engenharia. Falava mal de alguém e acabou se casando, até mesmo namorando com essa pessoa. Disse que nunca mais faria tal coisa, mas pouco tempo depois está você lá, no mesmo lugar, cometendo o mesmo erro, o mesmo equívoco. Era ateu e agora se tornou um cristão. Vejam, as experiências, elas mudam a forma de você pensar sobre a vida. Porque um conselho que você deu alguns anos atrás, provavelmente você não daria hoje. Então observe, se você está sujeito às mudanças, quer sejam elas boas ou ruins, pergunta: você é uma fonte confiável? Seja honesto. Você é uma fonte confiável? É óbvio que não. O que é então que nunca muda e que nunca vai mudar? O
Os caminhos do Senhor, eles são eternos. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo. E a mensagem é a mesma. Ele veio ao mundo, padeceu pelos nossos pecados, foi crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele está à direita de Deus, e ele vive e reina para sempre. Portanto, os caminhos dele são eternos. E saber que os caminhos dele são eternos acalma o nosso coração diante das experiências da vida, mesmo quando elas fugirem do nosso controle e apenas parecer para nós que Deus parece que não sabe o que está fazendo. E por último, os caminhos do Senhor são eternos, porque parecem corretos, mesmo quando eles são obscuros aos nossos olhos, ou difíceis aos olhos humanos. Vejam, o resultado do que Deus está fazendo aqui não era o que o profeta Abacuque queria para o povo. Abacuque queria arrependimento e Deus queria disciplinar o povo. E o Senhor tem os seus meios. E aprove a Deus que eles fossem disciplinados, direcionados e ensinados de volta para casa. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: os caminhos de Deus são muitas vezes ocultos e incompreensíveis para nós, mas jamais deixam de ser retos e eternos, ainda que não possamos perceber de imediato a razão das suas obras. Devemos descansar no fato de que Ele governa sobre todas as coisas, segundo o seu conselho eterno. Isso vai salvaguardar o nosso coração, irmãos, quando a incerteza, as preocupações, os problemas baterem à nossa porta. Os caminhos do Senhor são eternos. Que verdade preciosa! Não estão sujeitos a mudanças, não são suscetíveis a experiências como as nossas, que por vezes são mudados baseado na experiência que nós temos. Os caminhos são eternos. Que preciosidade é isso! Por último, a culpa dos homens foi perdoada no Calvário. Se nós vemos aqui que o Senhor voltará em glória, nós vimos também que os seus caminhos são eternos. Nós vamos ver agora do verso 8 ao verso número 12, a estrofe que diz que a culpa dos homens foi perdoada no Calvário. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, verso número 8 ao verso número 12, diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e te contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer, à luz das suas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, e na tua ira pisa as nações. Veja, esse texto é no mínimo curioso. Provavelmente você não entendeu nenhuma parte do que nós acabamos de ler. Isso é muito comum. Abacuque está usando aqui uma linguagem poética para dizer algo profundo. O Deus Criador manifesta o seu poder e se revela através da criação. Ele criou as estrelas como uma forma de decoração no cenário. O próprio Deus, por exemplo, organizou a geografia ao qual nós estamos inseridos. Ele desenhou os continentes, Ásia, Oceania, África. Ele criou as vegetações, colocou limites no mar, criou as árvores, como nós vemos ainda hoje. Criou os animais com uma variedade incontável de espécies, peixes, pássaros, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Agora, pergunta: foi a corça que pecou contra Deus? Foi o leopardo que saiu lá da savana e descumpriu uma ordem expressa de Deus? Não. A ira de Deus é contra o pecado que habita no homem. É por isso que ele diz no verso número 8: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Não é contra a natureza que Deus está irado.
É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Não foi a natureza, queridos, que decidiu romper o relacionamento com o Criador. Foi o homem. Fomos eu e você. Portanto, o pecado é muito maior do que apenas uma manchinha que você cometeu no seu coração. É mais do que uma mancha, é uma corrupção total das nossas faculdades. E muitas vezes o pecado é tratado como se fosse apenas uma manchinha no coração, algo pontual, que é facilmente ali removível. Mas as Escrituras apontam para nós que todas as nossas faculdades foram corrompidas, e as nossas vontades, elas são tomadas pela corrupção do pecado. Portanto, você não é mais livre até que você seja encontrado em Cristo Jesus. Então a sua mente, a sua vontade e as suas emoções e o seu corpo sentem em si próprio as consequências dessa corrupção do pecado. E o pecado, ele fez 5 coisas em nós. Primeiro, ele corrompeu o coração, o centro do seu ser. A Bíblia descreve que o coração do homem, ele não é ali levemente ferido, mas ele é enganoso e corrompido. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Vejam, o coração, que deveria ali ser a fonte de amor e obediência a Deus, tornou na nossa mente, na nossa vida, a origem de desejos desordenados, equivocados. Segundo, o pecado também afetou o entendimento, a mente. O problema humano, irmãos, não é apenas moral, mas também intelectual. A nossa mente foi obscurecida. Basta você observar, por exemplo, que boa parte dos generais do exército de Adolf Hitler eram doutores, mestres, filólogos, filósofos, médicos, pessoas de arguta mente, de arguta capacidade, mas ao mesmo tempo aplicaram vacinas em crianças para cometer assassinatos. Portanto, vejam o que a Bíblia vai dizer sobre a nossa mente, o nosso entendimento. Efésios capítulo 4, verso 18 diz: o entendimento deles se entenebreceu, estando separados da vida de Deus. Por isso, o ser humano natural, ele não discerne espiritualmente as coisas, como Paulo vai dizer, as coisas espirituais. A nossa mente foi corrompida pelo pecado. Terceiro, o pecado também escravizou as nossas vontades. O homem não é moralmente neutro. Você não está em cima do muro, como muitos podem achar. A sua vontade, ela é inclinada ao pecado. Você é inclinado ao pecado. O próprio apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por esse motivo, irmãos, a nossa vontade não só escolhe o mal ocasionalmente, mas ela está inclinada ao mal. Quarta coisa, o pecado também desordenou as nossas afeições. É por isso que você ama aquilo que você não deveria amar, e você despreza aquilo que você deveria amar, a ponto de amar mais as trevas do que a luz, como o apóstolo João vai dizer em seu livro. Isso mostra que as nossas emoções, os nossos desejos também foram afetados pelo pecado. E a quinta e última coisa, o pecado trouxe uma corrupção, até mesmo no nosso corpo. A queda resultou na morte, no sofrimento e na fraqueza física. Como diz Romanos, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12: por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. O corpo que foi criado por Deus para ser bom, passou a experimentar os efeitos da corrupção, a fadiga, o cansaço, a falta de concentração, a distração, olhar coisas que não são diretrizes de Deus para nós, as dores de parto,
Todas essas coisas são efeitos do pecado. É por isso que o pecado não é apenas um simples defeito cosmético que você tem, que foi passado como um verniz na sua alma, mas é uma corrupção radical da natureza humana. Isso não significa que todo ser humano é mau quanto ele poderia ser, mas veja, todas as áreas do seu ser foram afetadas pelo pecado. Isso nos mostra que a nossa necessidade não é apenas uma correção de desvios morais, de pequenos ajustes morais. Não é a boa educação apenas, isso é importante, mas não é apenas a boa educação. É a regeneração, é uma obra profunda e graciosa com Deus Criador. Portanto, só há esperança em Cristo Jesus. E esse cântico aponta para isso. Caminhando para a conclusão, qual é então a boa notícia desse cântico de confiança? Como o profeta Abacuque pode terminar o verso de número 12 mostrando a sua confiança no Deus Criador de todas as coisas? Ouça, a boa notícia é que Cristo Jesus pagou um alto preço e entregou a sua vida em nosso lugar. É por isso que nós podemos hoje receber. Nós não enfrentaremos a morte eterna. E nós podemos nos lembrar dessas verdades preciosas, porque o Deus de Abacuque é o nosso Deus. E ainda hoje Ele continua protegendo o seu povo. Eu quero concluir com a história de um pastor. Nós precisamos ser coerentes, irmãos, porque nós não temos a resposta de muitas perguntas para muitas coisas na vida. A Bíblia não é um manual de respostas. Como Deuteronômio 29 vai dizer, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Há perguntas às quais nós não temos resposta. E a nossa vida não é indolor. Por isso muitas coisas não são entendidas por nós. E houve um pastor chamado Donald Grip, foi um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Ele foi pastor da 10ª igreja presbiteriana na Filadélfia por muitos anos. Eu tive a oportunidade recentemente de ouvir, ou melhor, ler 2 artigos e sermões escritos por ele, que abençoaram muito a minha vida. Mas ele teve um profundo desgosto na sua vida. Ele havia se casado, estava pastoreando uma igreja saudável, igreja em pleno crescimento, em pleno vapor, e ele teve 2 filhos. Ele os educou e os meninos estavam crescendo. E quando a sua vida caminhava tudo bem, como se nada fosse acontecer, ele sofreu um duro golpe na sua família. A sua esposa faleceu. E um artigo narra esse dia nublado da vida dele, o dia que as crianças sepultaram a sua mãe. Quando eles estavam na volta do velório, o carro voltou em silêncio por mais de 20 minutos. Ninguém ouvia uma palavra sequer. Mais de 20 minutos de silêncio. A dor pulsando. E esse relato diz que o pastor Donald, orando ali sem saber o que dizer nesse momento difícil, as crianças. E então o seu biógrafo registrou as seguintes palavras. Ouça: a estrada seguia silenciosa, interrompida apenas pelo som suave dos pneus contra o asfalto. No banco de trás, os filhos do pastor Donald, ainda pequenos, olhavam pela janela, tentando entender a ausência repentina da mãe. O peso do luto pairava sobre todos, e o renomado pastor da 10ª igreja presbiteriana na Filadélfia buscava uma forma de explicar o inexplicável, de consolar o inconsolável. Foi então que aconteceu. Uma carreta, uma enorme carreta, passou ao lado do carro, projetando uma enorme sombra sobre o carro. E naquele instante, o pastor Donald encontrou as palavras que tanto procurava. Ele virou para os seus filhos e perguntou: crianças, vocês prefeririam ser atropelados por um caminhão ou pela sombra dele?
pequenos, intrigados, responderam sem hesitar: é claro, papai, é muito melhor ser atropelado pela sombra, porque a sombra não nos pode machucar. E com a doçura de quem traduz verdades eternas para corações infantis, o pastor Donald sorriu e disse: o caminhão da morte passou sobre Jesus, o nosso Senhor, há 2000 anos atrás, para que apenas a sua sombra passasse sobre nós. Isso é tudo o que aconteceu com a mamãe. Apenas a sombra da morte passou sobre ela, e ela está ilesa no céu. O carro seguiu viagem, mas as palavras do pai ficaram. O luto permaneceu, mas foi suavizado pela esperança. A dor da separação ainda era real, mas não definitiva. Essa é a mensagem do Cântico da Santa Confiança, Cântico da Confiança. O máximo que a morte pode fazer conosco é nos entregar nos braços de Cristo Jesus. Ele já venceu a morte. Mateus capítulo 25, verso 34, retrata essa verdade preciosa. E antes de nós orarmos, eu quero ler para vocês e finalizar assim. Então o rei dirá: que preciosa verdade, irmãos. Vinde, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que essas verdades possam penetrar no nosso coração e que nós possamos cantar assim como o profeta Abacuque, mesmo quando os dias forem maus. Amém? Vamos orar e entoar mais uma vez um cântico de louvor ao nosso Deus. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os nomes.